verificar se essa taxa de juros cobrada é abusiva ou não. A abusividade, portanto, se manifesta numa excessiva remuneração em razão do crédito. Quando esta remuneração é excessiva, nós eventualmente até podemos propor uma ação revisional para alterar essa taxa de juros. Mas o CDC, em momento algum, ele cria um limite. Muitos pensam que a limitação para os juros remuneratórios está naquela famosa indicação de 1% ao mês. Um percentual que já surgiu na Constituição Federal, mas hoje essa disposição foi alterada e nós não temos nada similar no Código de Defesa. Então, não há restrição. Obviamente, nós sabemos que, na prática, muitas empresas, muitas financeiras e alguns bancos utilizam taxas muito altas, o que, eventualmente, pode prejudicar o consumidor. Mas a taxa por si só não é ilícita e a taxa por si só pode ser cobrada. É no percentual e no volume que nós vamos verificar se existe ou não existe abusividade. Mas o CDC, ele estabelece sim um limite, não a taxa de juros, mas a cobrança de multa. A multa pelo atraso. A multa, ou também chamada de cláusula penal, é uma sanção em razão do inadimplemento. Todas as vezes que o consumidor ele não realiza o pagamento na forma que foi acordada, na data acordada, ele vai se sujeitar a algumas penalidades. Nós temos aí os juros moratórios, mas nós temos uma outra sanção muito utilizada, a multa. Essa, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, tem um patamar máximo de 2%. Ou seja, eu não posso cobrar nada além de 2% do consumidor. Dessa maneira, todas as taxas que eventualmente são maiores do que esse percentual são consideradas abusivas e, portanto, são cláusulas nulas de pleno direito, de acordo com o que estabelece o artigo 51 do CDC. Isso sim, agora nós temos uma restrição. Então, restrição de juros remuneratórios, não há. Restrição para a cobrança de multa, temos uma norma específica, que é o artigo 52. Lembrando sempre do seu percentual, de 2%. E esse mesmo dispositivo cria uma outra regra interessante. Qual é? Na concessão de crédito, o valor pago pelo consumidor, via de regra, é parcelado. É feito em diversos percentuais do preço. Eu posso dividir em 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Esta divisão, esse parcelamento, esse fracionamento do valor que é pago pelo consumidor, é justamente o segredo para a concessão. Quanto maior o parcelamento, menor é o impacto patrimonial. E, consequentemente, o consumidor acaba tendo interesse na aquisição do produto ou de um serviço. Imaginemos um produto excessivamente oneroso, a compra de um veículo, a compra de eventualmente de um imóvel. Quanto maior o parcelamento, maiores são as facilidades para a aquisição. Então é interessante. Só que a grande questão qual é? Quando você adquire um produto hoje, você vai continuar pagando por esse produto, muitas vezes, anos. O produto continua com você, mas você todos os meses está pagando por ele. E, eventualmente, o consumidor pode ter interesse em extinguir essa relação. Naquele momento em que ocorreu a contratação, ele optou, por exemplo, em parcelar em 24 meses, 36 meses. 36 parcelas. 36 parcelas para aquisição de um determinado produto ou serviço. Mas, no 12º mês, ele percebeu que ele tem uma quantia para o pagamento integral dos valores. Ou seja, ele não quer continuar pagando a dívida de forma parcelada. Quer agora fazer um pagamento total. E aí vem a questão. Nessas parcelas, em todas as parcelas mensais, nós temos
a inclusão dos chamados juros compensatórios, juros remuneratórios, que é um valor pago para remunerar aquele que fez a concessão de crédito. Só que o percentual calculado, o montante calculado de juros, levou em consideração alguns fatores, entre eles o risco do inadimplemento e também o tempo da concessão. Quanto maior for o tempo da concessão, maior será o impacto de juros. Até porque a pessoa pode inadimplir o contrato eventualmente. Quanto menor o prazo, menor o risco. Se eventualmente alguém fez um contrato para parcelar a dívida em 36 meses, nós temos um cálculo específico. Esse cálculo não se compara na situação de uma pessoa que parcelou a dívida em 12 meses. Mas se eventualmente eu contrato com 36 e quero pagar com 12, eu estaria pagando por juros que eu não devo. Por essa razão, o CDC, no artigo 52, estabelece uma regra fundamental. O consumidor pode pagar de forma adiantada, integralmente ou parceladamente, e quando ele realiza esta operação, quando ele faz o pagamento dessa maneira, ele terá um abatimento proporcional das parcelas, um abatimento proporcional dos juros. Se esse abatimento eventualmente não fosse feito, estaria a pessoa, o fornecedor que fez a concessão de crédito, sendo remunerado por algo que é indevido. Estaria, nesse caso, aí tendo um enriquecimento sem causa. Então, fiquem atentos. Todas as vezes que vocês financiam, todas as vezes que vocês utilizam um instrumento de crédito, e se você eventualmente tiver interesse no pagamento antecipado, isso é possível, com o respectivo abatimento dos preços, o respectivo abatimento dos juros. Algumas dúvidas podem surgir. Existem alguns contratos, algumas modalidades negociais, que também servem para uma concessão de crédito. Tem uma finalidade similar, mas não se sujeitam ao regime específico do CDC. Um dos grandes detalhes, um dos grandes exemplos, é o arrendamento mercantil, também chamado de leasing. O leasing, ou arrendamento mercantil, não é propriamente um contrato de crédito. Ele é uma forma de locação que, ao final, permite a aquisição do produto. Especificamente, nesses contratos, o abatimento proporcional não é tratado, não é disciplinado pelo CDC. Ou seja, quando você financia, o objeto da relação jurídica é o dinheiro. Quando você arrenda, quando você faz um leasing, o objeto do contrato é a coisa. Então, se você financiou um veículo, o objeto desse seu contrato é o dinheiro pago. Quando você faz um leasing, o objeto do contrato é o próprio veículo. Mas você paga parceladamente. É até uma situação muito similar. As pessoas chegam até a confundir na prática. Mas o leasing tem uma restrição. Qual é? Ele não permite esse abatimento, como é o caso do financiamento. Então, se você um dia pretende comprar um veículo, pretende financiar algo, e está na dúvida entre um financiamento ou um leasing, a resposta é a seguinte: você quer abater isso? Você quer antecipar a dívida? Se você tiver esse interesse, opte pelo financiamento, tendo em vista que o arrendamento mercantil tem uma outra natureza jurídica e, portanto, não permite essa situação. Mas, além dessas questões tratadas pelo Código de Defesa do Consumidor, o crédito desperta uma outra discussão. Uma discussão muito importante. Como o crédito é o principal catalisador social para acesso aos bens de consumo, o uso imoderado, o uso não pensado do crédito pode gerar grandes problemas ao consumidor. O crédito tem uma face negra. O crédito ele pode permitir o endividamento do consumidor, ou até mesmo o chamado superendividamento.
o superendividamento do consumidor